contada por pescadores antigos que vivem às margens do rio mais profundo do interior. Eles juram que, em noite de lua cheia, quando a neblina baixa sobre a água, é possível ver a figura de uma mulher vestida de noiva, vagando pelas margens ou flutuando sobre as águas calmas. Conto que há muitos anos, em uma pequena vila de pescadores, vivia uma jovem bela moça chamada Maria. Ela estava prestes a se casar com um homem que amava, um pescador valente e honesto. O casamento seria na igreja do vilarejo e a festa às margens do rio, onde o casal se conheceu. No dia do casamento, Maria estava radiante em seu vestido branco, caminhando em direção ao altar. Mas o destino, ou talvez alguma força invejosa, interveio. Seu noivo, que estava vindo em seu barco para o casamento, nunca chegou. Uma tempestade repentina e violenta se abateu sobre o rio, virando sua embarcação. Os moradores procuraram por dias, mas o corpo do rapaz jamais foi encontrado. Maria, inconsolável, não aceitou a perda. Ela se recusava a tirar o vestido de noiva. Todas as noites ia até a margem do rio, chamando pelo nome de seu amado. Ela passava horas ali, chorando e cantando canções de amor, na esperança de que ele retornasse. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e a saúde de Maria definhava. Uma noite, em um acesso de desespero, Maria se jogou nas águas do rio, ainda vestida de noiva, para se juntar a seu amor. Seu corpo também nunca foi encontrado. Desde então, os pescadores relatam que, em noite de lua cheia, a alma de Maria, a noiva do rio, aparece. Ela flutua sobre a água, com o vestido branco molhado e os cabelos encharcados. Alguns dizem que ela chora e chama pelo seu noivo, enquanto outros afirmam que ela tenta arrastar para as profundezas aqueles que se atrevem a pescar sozinhos durante a noite. Muitos pescadores juram que viram sua figura pálida e sentiram um frio inexplicável nas noites de neblina. Por isso, eles evitam pescar sozinhos em certas noites, temendo encontrar o olhar vazio da noiva do rio e serem levados para as profundezas escuras, para fazer companhia ao seu amor perdido. No coração da mata, onde as árvores sussurram segredos antigos, vive uma criatura lendária, o Curupira. Ele é o guardião da floresta, o ser pequeno, de cabelos vermelhos e flamejantes. O mais estranho de tudo, com os pés virados para trás. Essa é a sua principal arma contra aqueles que ousam desrespeitar seu domínio. Era uma manhã nublada quando Zé, um caçador conhecido por sua arrogância e por não respeitar as leis da natureza, entrou na floresta. Ele ignorou os sinais, derrubou árvores jovens e atirou em animais sem necessidade. O Curupira, observando de longe, sentiu a fúria crescer em seu pequeno peito. Zé se aprofundava cada vez mais na mata. Seu saco, já pesado de presas, de repente começou a ouvir um assobio. Um som melódico, quase convidativo, mas que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Ele parou, confuso. Será que alguém está perdido? Pensou. Decidiu seguir o som, imaginando que talvez fosse outro caçador. Quanto mais ele seguiu o assobio, mais a floresta parecia se fechar ao seu redor. As trilhas sumiam, as árvores ficavam mais densas, e o sol, que antes mal aparecia, agora estava completamente escondido. Zé percebeu que estava andando em círculos. Os assobios continuavam, agora com um tom de escárnio.
A noite caiu rapidamente e o frio apertou. Zé estava desesperado. Ele tentou refazer seus passos, mas onde quer que ele fosse, encontrava apenas mais mata fechada. As pegadas que ele via no chão o confundiram mais ainda. Pareceu ir na direção oposta a que ele estava seguindo. Era o Curupira, com seus pés invertidos, deixando pegadas falsas para enganar o caçador. Zé passou a noite em pânico, ouvindo risadinhas e assobios, zombeteiros que pareciam vir de muito perto, mas nunca revelavam a figura. O medo consumia. Ao amanhecer, exausto e faminto, ele foi encontrado por outros caçadores, desorientado e falando sozinho, sobre pés virados e risadas na floresta. Zé nunca mais conseguiu caçar. Dizem que até hoje ele tem pesadelos com o assobio do Curupira e nunca mais desrespeitou uma árvore ou um animal. Essa história não é ficção. Me foi contada por um tio-avô já falecido, o seu João. Ele jurava de pé juntos que tudo aconteceu de verdade no interior de Minas Gerais, em um sítio próximo a Ouro Preto há muitas décadas. Era um sítio antigo, desses com casas de pau a pique e quintais vastos. O dono, seu Zé, um homem trabalhador e de poucas palavras, vivia uma vida simples com sua família. O que ninguém sabia era que o avô de seu Zé, um homem de posses que viveu nos tempos da mineração, tinha o hábito de guardar seu ouro de um jeito peculiar, enterrado em botijas de barro pelo terreno. Ele nunca contou a ninguém os locais exatos e levou o segredo para o túmulo. A família de seu Zé sempre soube de lendas de botijas, mas ninguém nunca tinha encontrado uma. Alguns achavam que era apenas uma história de velho para manter a esperança. Até que em uma noite de lua cheia, algo estranho começou a acontecer. O cachorro da família, um vira-lata esperto chamado Trovão, começou a se comportar de forma esquisita. Lateava sem parar para o vazio, olhava fixamente para um ponto no quintal e, por vezes, uivava de um jeito que arrepiava a espinha. Seu Zé, que não era um homem de se impressionar fácil, começou a ficar intrigado. Nas noites seguintes, o comportamento de Trovão piorou. Ele não dormia, rosnava para a escuridão. E, em algumas madrugadas, seu Zé jurou ter visto uma luz azulada fraca pairando sobre a terra, onde o cachorro tanto insistia em olhar. As crianças da casa, assustadas, diziam que viam um foguinho no quintal. Seu Zé, então, lembrou-se das histórias que seu avô contava sobre as botijas. Diziam que, às vezes, a energia do ouro enterrado se manifestava como um brilho ou um calor na terra, especialmente em noites de lua cheia. Decidiu investigar. Certa madrugada, com a lua no alto, seu Zé pegou uma enxada e foi até o local onde o trovão tanto latia e onde a luz azulada havia sido vista. Começou a cavar devagar, com a pulsação acelerada. Trovão, ao seu lado, observava cada movimento com uma intensidade nunca antes vista. Não demorou muito. A cerca de 1 metro de profundidade, a enxada bateu em algo sólido e oco. Seu Zé parou, o coração aos saltos. Com cuidado, ele foi desenterrando a terra ao redor. E, para seu espanto e alegria, lá estava uma botija de barro antiga, selada e pesada. Com a ajuda do filho mais velho, eles levaram a botija para dentro de casa. A família inteira se reuniu, com os olhos arregalados de expectativa. Seu Zé quebrou o lacre e, ao abrir a botija, um brilho dourado inundou o ambiente. Lá dentro, cuidadosamente embaladas em panos velhos,
Havia diversas moedas de ouro antigas, joias e até alguns objetos de prata. A descoberta transformou a vida simples de seu Zé. Ele usou o dinheiro para melhorar o sítio, comprar terras e dar uma vida mais confortável à sua família. Dizem que, por respeito ao avô e ao mistério que rondava as botijas, ele nunca mais procurou por outras, embora soubesse que poderiam existir. E Trovão? Bom, Trovão viveu muitos anos mais, sempre tratado como um verdadeiro herói. E a lenda da botija, do cachorro que sentiu o ouro e da luz azulada no quintal, tornou-se parte do folclore daquela região de Minas Gerais, passada de geração em geração, como uma prova de que nem todos os tesouros estão nos mapas. A pequena loja de antiguidades no coração do bairro antigo de São Paulo era conhecida por sua poeira e pelo cheiro de mofo que impregnava cada objeto. Dona Rosa, a proprietária, uma senhora de olhos astutos e sorriso enigmático, sempre dizia que cada peça tinha uma história, e a mais sombria de todas era a do espelho vitoriano, que ficava escondido no canto mais escuro do fundo da loja. Ninguém queria o espelho. Sua moldura, outrora dourada e suntuosa, estava escura e lascada, quase como se o tempo tivesse sugado sua vitalidade. E o reflexo era sempre estranho, ligeiramente distorcido com uma penumbra que parecia vir de dentro do próprio vidro. Um dia, um jovem colecionador de artefatos curiosos, chamado Gabriel, entrou na loja. Ele tinha um fascínio pelo macabro e pelo inexplicável. Dona Rosa, vendo o brilho em seus olhos, ao fitar o espelho, o alertou. Esse espelho, meu caro, não é apenas antigo. Ele observa. Gabriel, cético e intrigado, comprou o espelho por uma quantia irrisória. Ele o levou para seu apartamento, um loft moderno e minimalista, contra a parede branca. O espelho parecia ainda mais deslocado, uma mancha escura e misteriosa. Na primeira noite, Gabriel jurou ter visto um movimento no reflexo. Não o seu próprio, mas algo sutil. Uma sombra que dançava nas profundezas do vidro. Ele atribuiu à exaustão. Na segunda noite, as coisas ficaram mais estranhas. Ao passar pelo espelho, Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. No reflexo, por um instante fugaz, ele viu não seu apartamento, mas um corredor escuro, iluminado apenas pela chama bruxuleante de uma vela, e ao fundo, uma figura esguia e alta o observava. O pânico começou a se instalar. Gabriel tentou cobrir o espelho com um lençol, mas a cada tentativa parecia que a superfície do vidro repelia o tecido. Era como se o espelho não quisesse ser escondido. Nas noites seguintes, o espelho se tornou um portal para o terror. As sombras no reflexo tornaram-se mais definidas. Gabriel via quartos antigos, empoeirados, com móveis cobertos por lençóis brancos. E sempre em algum canto a figura esguia o espreitava, seus olhos parecendo vazios e famintos. Ele começou a ter pesadelos vívidos, onde se via preso dentro do espelho, correndo por corredores infinitos, enquanto a figura o perseguia com um sorriso distorcido. Os objetos em seu apartamento começaram a se mover sozinhos. Portas se abriam e fechavam, luzes piscavam, o ar ficava pesado, gelado. Gabriel não conseguia dormir, não conseguia comer, sua mente estava à beira da loucura. Ele tentou vender o espelho, mas ninguém queria comprá-lo. As pessoas que vinham vê-lo sentiam a outrora a opressora que emanava do objeto
e fugiam. Uma noite ele acordou de um pesadelo com um grito. A figura do espelho não estava mais apenas no reflexo. Ela estava no seu quarto, uma silhueta alta e sombria pairando sobre sua cama. Os olhos, agora visíveis, eram buracos negros que pareciam sugar a luz. Gabriel tentou gritar, mas sua voz não saiu. A figura estendeu uma mão ossuda em sua direção. Os dedos longos e finos, ele sentiu um frio glacial invadir seu corpo. Quando a mão tocou seu rosto, a escuridão o engoliu. Na manhã seguinte, os vizinhos de Gabriel notaram o silêncio incomum em seu apartamento. A porta estava destrancada. A polícia entrou e encontrou o apartamento em perfeito estado, exceto por uma coisa: o espelho. Ele estava no meio da sala, mais escuro do que nunca, e na sua superfície o reflexo não era de Gabriel, mas sim de um quarto antigo, empoeirado, onde uma figura esguia se virava lentamente, com um sorriso enigmático, antes de se desaparecer nas profundezas do vidro. O espelho, dizem, foi levado para um depósito de objetos esquecidos. Mas alguns juram que, nas noites mais escuras, ainda é possível ouvir o sussurro vindo de lá, um convite silencioso para se juntar àqueles que o espelho, há muito tempo, escolheu para si. É estranho como a memória funciona, distorcendo o tempo e as sensações, mas há certas coisas que se gravam em você, como um ferro em brasa, e mesmo que o mundo ao redor tente te convencer do contrário, você sabe a verdade. Eu sei a verdade. Tudo começou naquela casa, velha, caindo aos pedaços, no fim de uma estradinha de terra que ninguém mais usava. Meus pais, com a empolgação típica de quem acabará de herdar algo, viram nela uma oportunidade. Eu vi um convite ao desastre. Desde o primeiro dia eu sentia, não era um frio na espinha, mas algo mais profundo, como se meus próprios ossos vibrassem em uma frequência errada. O cheiro de mofo e poeira era o de menos. Havia um cheiro que eu não conseguia identificar, algo metálico e doce, e parecia impregnar as paredes. Minha mãe ria dos meus caprichos de adolescente. Meu pai, sempre prático, me mandava ajudar a descarregar as caixas. Eles estavam cegos, ou talvez apenas se recusassem a ver. Eu, no entanto, ouvia. No começo eram sussurros, frases soltas e inaudíveis que pareciam vir de algum lugar e de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu as ouvia quando estava sozinho no quarto, quando tentava dormir, quando caminhava pelos corredores escuros. Tentei ignorar, culpar a exaustão da mudança, o estresse, mas os sussurros se tornaram risadas. Risadas baixas, gélidas, que me perseguiam. Eu jurava que ouvia meu nome ser chamado, distorcido, arranhado, como se fosse pronunciado por algo que não tinha língua ou garganta. Eu ligava as luzes, acendia a TV, colocava fone de ouvido no volume máximo, mas o som se infiltrava, passava por todas as barreiras. A pior parte eram os espelhos. A casa tinha muitos, antigos, com molduras rebuscadas e vidro embaçado. No início, eu evitava olhar para eles, mas a curiosidade, ou talvez uma força maior, me puxava. Meu próprio reflexo parecia diferente, mas pálido, com olhos que guardavam um medo que eu não queria admitir. E então eu via. No fundo do canto da imagem, uma sombra, um borrão escuro que se movia nas bordas da minha visão. Eu piscava, me esfregava os olhos, mas ela estava lá. Não era uma ilusão de ótica, era algo. Uma noite,
Os sussurros e risadas se uniram em um coro macabro. Eu estava na minha cama, encolhido sob as cobertas, o coração batendo como um tambor. A sombra no espelho do quarto estava mais definida agora. Parecia esguia, com braços longos e finos. Então, a porta do meu quarto rangeu lentamente. Eu prendi a respiração. Não havia vento, nem correntes de ar. Era como se alguém ou algo estivesse abrindo-a. E então, o que eu vi? Não posso descrever em detalhes, não consigo. Minha mente se recusa a reproduzir a imagem completa, mas era alto, muito alto, e as sombras se desprendiam dele como fumaça. Os olhos, os olhos, eram buracos negros, vazios, que pareciam engolir a luz. Eu gritei, um grito agudo, primal, que rasgou o silêncio da casa. Meus pais vieram correndo, acenderam as luzes, perguntaram o que havia acontecido. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. A garganta seca, o corpo tremendo incontrolavelmente. A sombra tinha sumido, a porta estava fechada. Eles me disseram que eu tive um pesadelo. Um pesadelo. Mas eu sabia que não era um pesadelo, era real, e ele tinha me visto. Nos dias seguintes, eu me recusei a ficar sozinho. Eu seguia meus pais pela casa, me encolhia em qualquer canto iluminado. Eu não conseguia dormir. As imagens se repetiam na minha mente, e cada sombra na parede parecia se estender, se transformar. Meus pais, preocupados, me levaram a um médico, receitas para dormir, terapia, todas as coisas que as pessoas fazem quando não entendem o que está acontecendo. Eles me convenceram a voltar para casa, a enfrentar meus medos. Mas como enfrentar algo que não é tangível, que se esconde nas sombras e nas suas próprias percepções? Uma noite, eu estava no banheiro, me preparando para tomar banho. A porta do chuveiro de vidro estava embaçada. De repente, uma marca apareceu no vidro, uma marca de mão, longa, com dedos finos e pontudos. Eu mal tive tempo de processar, quando senti um hálito gélido no meu pescoço. O cheiro doce e metálico, tão familiar, eu congelei. Meus pelos se arrepiaram. A voz, ou o que quer que fosse, sussurrou algo no meu ouvido. Você é meu agora. Eu corri como nunca antes na minha vida. Eu não olhei para trás. Eu não parei. Eu gritei por meus pais, desesperadamente. Eles estavam dormindo profundamente. Eu não hesitei. Peguei a chave do carro do meu pai e saí correndo daquela casa. Eu dirigi sem rumo, com as luzes da cidade parecendo o paraíso mais distante. Cheguei a um posto de gasolina na beira da estrada, as mãos tremendo tanto que mal consegui ligar para a polícia. Eles me internaram, disseram que eu estava em choque, que tive um surto psicótico. Meus pais me visitavam, com olhares tristes e preocupados. Eles ainda acreditavam que era um pesadelo. Mas eu sei a verdade. Eu vivi o terror. E mesmo agora, anos depois, quando a luz do sol brilha forte e a vida parece normal, eu ainda sinto o frio. Eu ainda ouço sussurros e cada vez que me olho no espelho, um arrepio me percorre. Porque eu sei que, em algum lugar, nas sombras, ele ainda espera. Ele ainda está lá. E eu nunca, jamais poderei esquecer. Eu não serei livre. É difícil explicar para quem não viveu. Não é como um monstro que você vê. Não é uma sombra ou um vulto. É o som. Um som que rasga por dentro, que se agarra aos seus ossos e não te larga. Eu vivi isso. Eu ouvi o gritador.
E o terror não está na visão, mas na certeza de que o que faz aquele som não é humano. Minha casa sempre foi um lugar de paz, um sítio afastado da cidade, com muito verde, o canto dos pássaros e o silêncio da noite. Um silêncio que, de repente, se transformou na coisa mais aterrorizante que já experimentei. Começou em uma noite de verão, quente e abafada. Eu estava deitada tentando pegar no sono, quando o ouvi. A princípio pensei que era um animal, um gato preso, talvez, mas o som era diferente. Era um lamento longo, arrastado, que se transformava em um grito agudo e desesperado. Um grito que parecia vir de muito longe, mas que ecoava dentro do meu peito. Levantei da cama confusa, abri a janela, mas não vi nada além da escuridão e das árvores balançando suavemente. O grito parou tão subitamente quanto começou, deixando um vácuo de silêncio que parecia ainda mais assustador. Tentei me convencer de que era o vento ou minha imaginação pregando peças, mas o medo já estava plantado. Nos dias seguintes, o gritador se tornou parte da minha rotina noturna, sempre à mesma hora, pouco depois da meia-noite. O lamento começava suave, como um gemido distante, e ia crescendo em intensidade até se tornar aquele grito que me fazia sentir a garganta seca e o coração disparar. Minha família, acostumada com os sons da natureza, não ouvia, ou não queria ouvir. Eles diziam que eu estava estressada, que eram os bichos da noite, mas eu sabia, não era um bicho, era algo que sentia dor ou que a causava. Eu comecei a ter medo do escuro pela primeira vez na minha vida. O silêncio da noite não era acolhedor, era uma tela em branco para o terror que viria. Eu tentava me distrair, assistindo TV, lendo qualquer coisa para me manter acordada até que o horário crítico passasse. Mas o sono sempre me vencia e o grito me acordava sempre. A pior parte era a sensação. Não era só o barulho, era uma pressão no ar, uma vibração que parecia preencher o ambiente quando o grito acontecia. Uma sensação de desespero, de angústia. Era como se a dor daquela coisa estivesse invadindo minha casa, se instalando nas paredes, no meu próprio corpo. Uma noite, eu decidi que não podia mais. Eu precisava saber. Peguei uma lanterna, vesti um casaco e saí. Minha intenção era apenas ir até a cerca dos fundos, de onde o som parecia vir. O medo me agarrava, mas a necessidade de entender era maior. A lua estava escondida pelas nuvens e a escuridão era quase absoluta. O ar estava pesado, com um cheiro de terra molhada e algo mais, algo metálico, quase enferrujado. Eu caminhei lentamente, a lanterna tremendo na minha mão. Cada galho quebrava sob meus pés com um estalo ensurdecedor. O grito começou, o lamento fraco, depois o grito que parecia cada vez mais próximo. Eu parei, congelada, o coração batendo descompassadamente. O som vinha de uma clareira um pouco adiante. Eu respirei fundo e continuei. Quando cheguei à borda da clareira, as labaredas de medo tomaram conta de mim. A lanterna revelou uma visão que me paralisou. Não havia nada, não havia um corpo, nem um animal ferido, apenas a grama alta, balançando suavemente ao vento. Mas o grito estava bem ali, no centro da clareira, sem fonte aparente. Era tão alto, tão ensurdecedor, que eu tive que cobrir os ouvidos.
E então eu entendi. Não havia nada para ver. O terror não era visual, era auditivo. Era o som em si, um som sem corpo, sem forma, mas que carregava uma carga de pavor tão intensa que eu senti meus joelhos fraquejarem. Eu caí no chão, as mãos ainda cobrindo os ouvidos, mas o grito perfurava minhas defesas, se instalando na minha mente. Era um grito de dor, sim, mas também de pura e inescrutável malícia. Eu senti um frio gélido percorrer minha espinha, como se algo invisível estivesse passando por mim. A voz, ou o que quer que fosse, parecia se esgueirar para dentro da minha cabeça, sussurrando um terror sem palavras. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, encolhida, tremendo. Quando o grito finalmente cessou, o silêncio que se seguia não era de alívio, mas de uma opressão sufocante. A escuridão parecia viva, me observando. Eu rastejei de volta para casa, meus membros pesados, como se tivessem sido drenados de toda a energia. Cheguei ao meu quarto, me joguei na cama e me enrolei nas cobertas, chorando em silêncio. Desde aquela noite, o gritador nunca mais me incomodou. Nunca mais ouvi o lamento, nem o grito, mas o terror não foi embora. Ele se aninhou dentro de mim. Toda vez que a noite cai, toda vez que o silêncio se aprofunda, eu sinto um arrepio. Eu fecho os olhos e ouço o eco daquele som. A sensação de que algo indescritível e aterrorizante estava ali. As pessoas ainda dizem que foi um pesadelo, o estresse, mas eu sei a verdade. Eu vivi o terror do gritador. E a pior parte é que eu nunca soube o que era. Um espírito? Uma criatura? Eu não sei. E a incerteza é o que se assombra até hoje.